Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal Jovem Curioso. Eu me chamo Jonathan Dantas e hoje vamos falar um pouco sobre a questão dos processos tectônicos, né? E antes que a gente inicie, eu gostaria de pedir a você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comentem, compartilhem e vamos pro vídeo. Bem galerinha, vamos falar um pouco hoje sobre as planícies abissais. Mas antes de tocarmos nessa questão, né, e saber o que é, a gente deve entender o que é tectonismo. O que seria esse tectonismo? Tectonismo é a movimentação da crosta terrestre que dá a formação às bacias oceânicas e continentais. Bem, vamos entender o que são bacias abissais. Bacias abissais é uma área de grandes fundos oceânicos muito profunda. Ela chega possivelmente a 4.000 metros de profundidade. O local onde encontramos é nas margens continentais, zona de transição entre o continente e as bacias oceânicas. Bem, galerinha, podemos encontrar também nos dorsais oceânicos. Esses dorsais oceânicos são grandes cadeias de montanhas submersas nos oceanos que resultam na separação das placas tectônicas. Essas duas regiões que foram citadas muitas das vezes são cortadas pelos dorsais oceânicos e podem mostrar ravinas. O que seriam essas ravinas? Essas ravinas é como se fosse um produto da erosão, né? Pela ação de correntes e enxurradas, né? Esses córregos, essas enxurradas, eles podem provocar essas ravinas. E para falar uma curiosidade, essas ravinas elas são classificadas como uma de menor escala do que de um vale. Bem, agora vamos falar sobre os planaltos cristalinos. O que seria, o que se dá, como é que é a formação desses planaltos cristalinos. Ele é visto com maior amplitude lá no Paraná. A sua escarpa, que fica por fora, ela volta para o oceano, ou seja, esse planalto ele torna-se afunilado. A composição por metamórficos, metamórficos, a sua composição, e também por umas rochas chamadas de intrusivas, né, rochas intrusivas, por a sua superfície da Terra. A formação é dada pela erosão de grandes agentes internos. Nessa erosão e a formação é provocada por agentes internos. Temos também as depressões absolutas. O que seriam essas depressões absolutas? Essas depressões absolutas, elas podemos dizer que resultam numa questão meio que geral, né? É uma questão geral, pois então é um tipo de depressão geral em regiões mais baixas, ou seja, em uma região mais baixa do que aquelas que estão ao seu redor, certo? Tem dois ou mais as relativas acima do mar e as absolutas ficam abaixo do mar, certo? Relativa em cima, absolutas ficam sempre abaixo, exatamente. Bem, galerinha, agora vamos falar um pouco sobre as bacias sedimentares. O que seriam essas bacias sedimentares? A sua formação é rochosa. Elas são localizadas em áreas de depressão relativas ou absolutas, certo? Como eu já tinha falado na questão das depressões absolutas, né? Tem dois tipos, depressão relativa e absoluta. E essas bacias sedimentares são localizadas em uma dessas duas, certo? Que aumenta as camadas e são formadas por rochas sedimentares de grande extensão. Agora vamos falar um pouco sobre os drobamentos modernos. Drobamentos modernos caiu numa questão do Enem. Já vamos ver essa questão e vamos tentar entender, né, qual foi o ponto que muitos também erraram, certo? E o drobamento moderno significa
o conhecimento. Eles são conhecidos também como cadeias orogênicas, ou seja, que tem como sua origem aquele que eu falei no começo, os tectonismo, certo? É a colisão de duas placas, continental e oceânica. Elas provocam esses drobamentos modernos, que formam também essas questões de montanhas, entre outros aspectos. Agora vamos para a questão do Enem, lá que eu tinha falado. Quem tiver com a carteira aí vê essa daqui, ó. Essa questão 50. Depois eu tiro uma foto e mostro aqui para vocês, certo? Questão 52, que fala, né, sobre isso. Diz assim: a colisão entre uma placa continental e oceânica provoca a subdução e tal. Vou deixar aqui a foto para vocês lerem todinho. E agora vamos para a pergunta. A pergunta é: qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado? Qual é? Eu tinha acabado de falar dos drobamentos, né? Eu falei a ligação de uma placa, isso e aquilo, entendeu? Formam isso. Bem, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Coloque aqui nos comentários, certo? E a gente vai se aprofundar cada vez mais nesses assuntos pra gente tirar uma boa nota do Enem. Desde já, vocês são show, estamos aqui, certo?